Fala investidores, Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre CDBs, um título aí muito comum entre os investidores, tá? Iniciantes, intermediários e experientes. E nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo. O que são, como funcionam, que tipos tem, quais são as vantagens, desvantagens e vamos lá que esse vídeo tá muito bom, pessoal. Bora lá! Então, começando, o que é um CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Então, basicamente é um título de um banco em que você capta esse título, compra esse título, esse dinheiro vai para o banco e é um dinheiro que você empresta para o banco. Então, esse dinheiro ele vai fazer as operações que ele precisa fazer, comprar algum projeto, vai utilizar para as operações próprias, mas em contrapartida ele vai pagar uns juros para você. Então, e aí esses juros ele pode ser de pré-fixado, pós-fixado, IPCA, tem diversos tipos. Mas basicamente isso que é um CDB. E aí a gente entra, como funciona um CDB? Então vamos lá. Tem um valor inicial de investimento, então o valor inicial de investimento dele costuma ser bem baixo. Alguns é R$100, outros são 50, outros pedem R$1.000 para investimento mínimo, mas em geral é um investimento muito baixo para você iniciar no CDBs. Tá? Questão de prazo de investimentos, a gente tem diversos tipos de prazo. Tem CDBs que tem uma liquidez diária, que aí a gente indica para reserva de emergência. Tem CDB ali que já tem um investimento ali que tem um prazo de 1 ano, tem outros de 2, tem outros de 3, 4, 5 anos. Então, varia muito do prazo. E aí você precisa estar atento a esse ponto. Quanto tempo você quer deixar investido esse ativo? Questão de rentabilidade, então ela pode ser fixa ou pode ser pós-fixada. Fixa quer dizer que você já sabe quanto que você vai receber lá na frente, e pós-fixada ela vai estar atrelada a algum índice. Pode ser um índice CDI, pode ser inflação, então está lá atrelado. Então, se for atrelado ao CDI, se render 1% na CDI, vai render também 1%, tá? Então, rentabilidade. Aí entra na questão de resgate. Então, vai chegar no final desse período, no vencimento do título, você vai receber esses juros. Em alguns casos, alguns títulos permitem uma antecipação desse resgate, mas vai ter uma penalização aí nos seus rendimentos. Tem que estar bem ciente disso, beleza? Tipos de CDBs que temos no mercado. Então, nós temos os CDBs pós-fixado, que eu comentei no início, ele vai estar atrelado a um índice. Pode ser inflação, pode ser CDI, vai estar lá. Rendeu 10% ao ano? Então, vai render 10% ao ano. Ah, IPCA foi 6%, então vai estar lá um título rendendo 6%. Então ela é atrelada a um índice pós-fixado. Temos um outro tipo que se chama pré-fixado. Esse daí você já sabe quanto que vai receber lá na frente. Então vai estar lá um título pré-fixado de 12% ao ano. Então se você manter esse título até o final, vai estar lá 12% ao ano de rendimento bruto para você. E a terceiro tipo é um híbrido, então ele mistura pré-fixado com o pós-fixado, ele mistura os dois. Você vai ter lá quando você abrir a corretora, vai estar lá um título, por exemplo, IPCA mais 5%, um exemplo. Então, ele vai render os 5% mais o IPCA. Esse aí seria um título híbrido, que a gente chama. Entrando em vantagens do CDB. Então, vantagens, temos a questão de segurança. Por que segurança? Ela está protegida pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Tem umas regras, mas basicamente ali tem uma regra de CPF, conta e por pessoa de R$250 mil. Então, até R$250 mil você está protegido pelo FGC. É uma grande vantagem essa parte do CDB. Segunda vantagem, rentabilidade. Ela tem uma rentabilidade boa para renda fixa. Então, muitas pessoas investem em CDB por causa dessa questão de rentabilidade.
Tem algumas que têm um risco maior, outras menor na questão do risco de crédito, mas normalmente tem uma boa rentabilidade, até mesmo maior do que poupança, por exemplo. Terceiro ponto positivo, questão de diversificação. Então, é uma opção para você diversificar. Está investindo em renda fixa, tem que ter CDB ali, é obrigatório para você ter uma diversificação no seu portfólio, beleza? Quarto ponto positivo, então, é a questão de liquidez. Então, tem alguns CDBs que oferecem a questão de liquidez diária, que é uma excelente forma para a sua reserva de emergência. Então, tá lá rendendo. Muitas vezes esse liquidez diária ele rende de acordo com o CDI, tá? Então ele vai estar lá rendendo com o CDI e quando você precisar, você resgata esse título sem problema nenhum. Agora entrando em desvantagens do CDB. A primeira é a questão de imposto de renda. Então, o CDB tem um imposto sobre os seus rendimentos. Então, você investe no CDB, está lá rendendo, depois de um ano, quando você resgata, vai lá ter um imposto sobre esses rendimentos que você teve. Tá? Tem aqui a tabelinha aqui, que mostra o que? É o percentual em relação ao tempo. Quanto mais tempo você deixa, menos é o imposto que vai cair sobre esses rendimentos. Beleza? Segunda desvantagem, a questão de liquidez. Então, sim, é uma vantagem, também pode ser uma desvantagem. Por quê? A desvantagem é na questão se você tiver títulos muito longos, com um prazo muito longo aí, 3, 4, 5 anos. Se você precisar desse dinheiro, tem alguns títulos que não vão permitir você resgatar, e se você puder resgatar, vai ter uma penalidade em cima desse rendimento. Então, sim, tem uma desvantagem também na questão de prazo. Agora, como escolher um CDB? Então, vamos lá. Algumas coisinhas que você precisa se atentar antes de escolher o seu CDB. Primeira coisa, tem que ver o valor mínimo para ser investido, se ele se adequa a esse valor mínimo. Questão de prazo, se o prazo desse título atende a você. Tem diversos prazos aí para liquidez diária até 5 anos ou mais. Então, tem que estar atento nessa questão de prazo para os seus objetivos e necessidades, tá bom? Então, junto com a questão de prazo, você precisa estar atento à liquidez, que pode ser uma desvantagem para você. Então, títulos com prazos menores, como liquidez diária, não vai ter nenhum problema. Agora, títulos com prazos maiores, a sua liquidez vai ser menor. Então, se você pega um título aí de 3, 5 anos, tem título que não vai deixar você resgatar, e se deixar, vai ter uma penalidade em cima dos seus rendimentos, tá bom? Então, sempre olha para a questão de prazo também e liquidez. E a desvantagem é a questão de garantia da FGC. Fique atento ao limite de 250 mil. Passou de 250 mil, recebeu o calote, esquece, você só vai receber os 250 mil. Se tiver 1 milhão investido, já era, perdeu esses 750 mil aí. Então, fica atento com isso, tá bom? Então, pessoal, gostou desse vídeo? Dá um joinha, faz um comentário, tem uma pergunta, manda aqui que eu vou responder para vocês. Tem interesse em uma consultoria, uma primeira sessão gratuita? Acesse o link aqui embaixo, entre em contato com a gente e a gente marca aí um dia para eu e você ter uma conversa legal. Entender seus objetivos, entender sua necessidade. De CDB, gostou de CDB? Quer investir? Então, entre em contato, a gente vai ver boas opções de CDB de acordo com o seu objetivo, prazo, tempo e taxa que você necessita. Beleza, pessoal? Valeu!